Oi, meus filhos, tudo bem? Ai, meu Deus, que saudades. Morrendo de saudade de vocês, meus filhos. Mas bora lá que a vida continua, né? A gente tem alguns temas na nossa apostila, na nossa segunda apostila, assim, bem polêmicos. Eu gostaria de tratar com vocês. Na verdade, verdadeira, eu gostaria de estar na sala de aula, porque eu sei que ia dar maior bafafá. Entendeu? São assuntos muito polêmicos, ok? Só que para nós começarmos esses assuntos polêmicos, a gente vai ter que só relembrar, porque eu sei que vocês já aprenderam tudo de cidadania em filosofia, sociologia, mas a gente só vai dar uma recordadinha. E aí a gente começa a entrar nos nossos assuntos polêmicos. Tá bom, meus amores? Então vamos lá? Então bora lá. Cidadania, direitos e deveres. Então, o que é a cidadania? Então, a gente pode dizer que a cidadania são todos os direitos e os deveres de um cidadão. Então, todo cidadão, ele vai ter direitos, mas ele também precisa ter deveres, ok? Isso é extremamente importante. E esses direitos e deveres, eles vão se aplicar tanto na área civil, político, como social. Tudo bem? Beleza? Então vamos aí, vamos continuar. Vamos lá então, ó. No civil, todo cidadão tem direito à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamentos, direito de propriedades e de conclusão de contratos, direito à justiça. E isso foi instituído no século XIX. No âmbito político, direito de participação no exercício do poder político, tanto como eleitor ou como eleito, também constituído lá no século XIX. No social, conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, também é uma conquista antiga do século XIX. Vamos aí, filhos, continua. Então, olha, a origem do direito humano. Então, a luta por direitos é uma construção histórica, ou seja, ela nunca vai acontecer de um dia para o outro, tá? Eles não são dados, não são ganhados. Todo direito é conquistado, tá? Por aqueles que vivem situações de opressão, às vezes são os invisíveis sociais, tá? Ou que sofreram alguma violação. Então, olha, importante, os direitos se conquistam com luta e conflito. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Lembram da época do apartheid? Lembram, né? Pois é, eles conseguiram, depois de anos, se livrarem das leis do apartheid. O negro que não tinha direito a voto começou a ter, né, depois que acabou o apartheid, quando Nelson Mandela foi eleito como presidente, eles conseguiram acabar com todas aquelas leis vergonhosas e o negro começou a ter direito no país dele. Bom, enfim, os direitos eles se conquistam com lutas e muitas vezes conflitos. Vamos aí para o próximo. Vamos aí então, olha. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituída em 1948, ela diz o seguinte, olha, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E diz também, ó, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração aí de 1948, tá bom? Sem distinção de qualquer espécie. Não vai importar a raça da pessoa, não vai importar a cor, não vai importar o sexo, a língua, a religião. Todas as pessoas têm direitos. Os mesmos direitos. Vamos para o próximo? Vamos lá. E o que a Constituição Federal fala sobre os direitos? Vamos lá, ó. Vamos lá, sobre cidadania. Então, olha, primeiro, os princípios da República. Cidadania é dignidade de pessoa humana. Todos os humanos são cidadãos, tá?
Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É direito de todos, todos devem participar disso. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, ó, vocês percebem que, obviamente, os direitos humanos, eles casam perfeitamente com a Constituição Federal. Não poderia ser diferente, ok? Vamos lá, o artigo 5 aqui, ó. Direitos civis. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí lá no artigo 6 diz que são direitos sociais de todos, a educação, a saúde, o lazer, a moradia, a segurança, etc. Então, tá vendo quantos direitos nós temos? Muitos, né? Vamos continuar aí, vamos continuar. Vamos lá. Mas se nós já temos todos os nossos direitos assegurados, ok? Por que então a gente precisa de estudar sobre os direitos humanos e cidadania? Gente, tá tudo certinho. Tá lá na Declaração dos Direitos Humanos, tá na Constituição. Por que então que eu preciso de estar relembrando o que são direitos humanos e o que é cidadania? Por quê? Por quê? Vamos lá, vamos lá. O que ocorre, na verdade, é que embora está lá garantido na Constituição, nas leis, o que se verifica é uma reiterada e ostensiva inobservância desses direitos de cidadania contra a maioria da população excluída dos bens e serviços desfrutados pelas elites. Pois é, meus amores, está na lei, nós temos os nossos direitos, nós somos cidadãos, mas infelizmente, na maioria das vezes, os nossos direitos são pisados por uma minoria, infelizmente. Vamos aí. Ah, como eu queria estar na sala de aula com vocês. Continua aqui, ó. Vamos aí. Vamos ver aonde esses direitos são pisados. Vamos lá? Então, ó, diversidade. A diversidade, ela está presente tanto na cultura de um povo como na natureza. É um conceito muito empregado quando se refere a ecossistemas, a habitats naturais dos animais. Inclusive, a palavra biodiversidade, ela é muito famosinha. Bio, vida, diversidade de vidas, não é verdade? E a diversidade cultural. Então, olha, nós empregamos a diversidade no âmbito natural, mas a gente também pode empregar no âmbito cultural. Então, a diversidade cultural é o conjunto de diferenças que devem ser vivenciadas de forma integrada. Dá para entender, né? Vamos lá. Oh, amo essa imagem, amo. Olha que maravilha, e a gente vê. Não, gente, eu não vou nem ficar descrevendo a imagem, porque é desnecessário, mas olha essa imagem. Ela diz tudo, né? Será que na prática, como será a prática? Como será o nosso dia a dia? Muitas vezes nós clamamos por direitos, nós exigimos os nossos direitos, mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente acaba pisando no direito do amiguinho? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas vamos lá, vamos continuar. Continua. Vamos lá, olha. Nós temos diversidade política, de etnia, religião, classe social, educação, tá? No caso, educação não é, não senhor, me desculpe, perdão, não. É de níveis de estudo. Nós temos diversidade no sexo, nos gêneros e na opção sexual. Nós temos. E não adianta a gente querer fechar os olhos para isso, porque não vai.
nós temos e ponto, ok? Vamos lá então, continua. Olha, crianças e adolescentes percebem essa diversidade mais claramente na escola. Então, filhos, enquanto nós pequenininhos, que nós vivemos ali do lado do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos irmãozinhos, a gente não consegue entender muito o que é diversidade. A gente vai compreender, não plenamente, porque eu acho que nem a vida inteira, às vezes a gente vai conseguir entender a diversidade. Você pode ter uma vida toda aí de 80 anos, talvez você não consiga entender. Mas a gente começa a ter uma noção, mesmo que pequena, quando a gente vai para a escola. Aí a gente começa a entender, é diferente, não é assim lá em casa, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que muitos aprendem é o preconceito, né? Felizmente, né? Então o preconceito leva as pessoas a fazerem juízo de valor sem conhecer ou sem dar oportunidade de relacionamento, privando-as de usufruir de um grande benefício, que é aprender e compartilhar ideias com pessoas diferentes. Então, olha, a gente é preconceituoso, né? É pré-conceito. A gente faz aí um conceito de uma pessoa que muitas vezes a gente nem sabe quem é, a gente nem deu o direito dela se mostrar, dela falar quem é, mas a gente já taxa a pessoa. Lá, a de cabelinho lisinho. Lá, a de cabelinho enrolado. Olha lá, a moreninha. Olha, pode falar, porque é moreninha, né? Você tá entendendo? Aquela loirinha. Sabia disso? A gente tem... É ou não é? A Pro tá falando besteira? Isso, infelizmente, não é comum na escola? Vamos lá, vamos continuar. Olha, discriminação. O que significa discriminação? A definição: segregação acompanhada de injúria e de humilhação. Corresponde a pessoa, que impede a entrada de outro em seu círculo de relacionamento, utilizando muitas vezes injúrias e causando humilhação naquele amiguinho. Então, às vezes a gente fala assim, vamos pensar quando a gente é pititico, né? Estamos lá, tudo com nossos amiguinhos, todo mundo de Maria Chiquinha, as meninas lá, tudo bonitinho, os meninos tudo de toquinha, tudo bonitinho. E aí chega uma amiguinha nova, a gente já fala, eu ouvi dizer que ela é uma boba. Ela é uma chata. Nanã, sabe? A gente acaba fazendo, a gente faz. Não adianta vocês falar que não, a gente faz. Não, a gente já fez, a gente não faz mais, claro, né? Então, olha, por que as pessoas discriminam o outro? Por que as pessoas fazem isso? Muitas vezes a gente diminui o outro para que a gente possa ser valorizado. Muitas vezes é insegurança de nossa parte. Então, chegou uma menina bonitona lá, você fala, putz, ela vai ganhar meus gatinhos. Aí, o que você vai fazer? Você já começa a falar mal da menina, né? Ou chega um menino, você começa a falar mal do menino. Por quê? Porque você não quer ficar por baixo. Você quer se valorizar em cima da desvalorização do outro. Infelizmente, isso acontece. Não com a gente não acontece mais isso, certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Racismo. O que nós podemos dizer do racismo, né? Então, o racismo é o estabelecimento de hierarquia entre raças, considerando algumas pessoas superiores às outras em virtude de sua raça ou cor. Então, olha, a pessoa... tem que ter jeitinho para falar. Então, vamos falar no passado. Então, olha, na época da escravidão, então os brancos se achavam superiores, ok? Se achavam superiores e maltratavam os negros por conta da cor da pele. Eles achavam que a cor da pele mais escura era motivo para maus tratos. E eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, fora um monte de outras coisas que aconteceram, que nós sabemos que acontece, infelizmente, até hoje, certo? A gente vivencia isso algumas vezes na escola também, na escola. Triste, não é? Vamos lá então, Sendo um dos pretextos mais agudos
para o preconceito e a discriminação. O racismo tem sido objeto de leis, considerado inclusive no Brasil como crime. Filhos, será possível? Teve que fazer uma lei para que as pessoas não maltratem os que têm a cor de pele mais escura. Isso é nada mais, nada menos que lamentável. Precisou de uma lei. Para pensar, filhos. Lei. Quer dizer, as pessoas então param de ofender os que têm a cor da pele mais escura, porque eles vão pagar um preço um pouco alto por isso. Então, para evitar esse preço alto, eu acabo, eu acabo ficando quieto. O que eu penso aqui, as formiguinhas aqui, mas olha só a situação. Olha só a situação. Filhos, é esse racismo que levou ao longo da história, tem levado ainda um monte de moças com os cabelos maravilhosos a alisar, para poder se sentir inserida, para se sentir dentro, às vezes, do grupo. Aí vocês podem dizer, Pro, não, eu não acho. Talvez vocês não, meus amores. Aliás, nós não, mas um monte por aí faz isso, né? Vamos aí, próximo. Vamos aí. Então é o seguinte, olha, o respeito à diversidade evita sofrimento e constrangimento, melhorando o meio ambiente. Filhos, a partir do momento que eu me conscientizar de que a minha religião não é melhor que a do outro, que a cor da minha pele não é melhor que a do outro, que a condição econômica minha não vai me fazer melhor ou pior que o outro. Quando eu tiver consciência disso, quando eu aprender a aceitar e respeitar, filhos, nós vamos ter um mundo muito melhor. Tá? A gente não precisa, é vergonha nós precisarmos de lei, ou vou falar mais bem, de leis, né? A gente precisar de leis para poder, de repente, respeitar a cor da pele de uma pessoa. É muito triste isso. Então, olha, nós precisamos respeitar a diversidade, certo? Eu posso não gostar, eu posso não faz parte do meu círculo, eu não concordo, mas eu preciso respeitar. Respeito. E assim, com certeza, o meio ambiente vai ficar muito, mas muito melhor, certo? Vai ter mais alguns assuntos aí, mas a gente para por aqui hoje. E beijo, saudade, juízo, hein? Juízo. Beijo.